Oi, gente. Boa noite. Vamos começar daqui a pouco com mais uma live do Levante Popular da Juventude, com Leidiano Farias, da Consulta Popular. Bolsonaro mais uma vez não deu sossego para nenhum brasileiro, para nenhuma brasileira, e no dia de ontem participou de uma manifestação autoritária que sacudiu aí os noticiários e as posições políticas das organizações sobre o que fazer, sobre o que isso significa. Então, nessa segunda-feira, a nossa ideia é bater um pouco um papo sobre isso com o Leidiano para atualizar, né, o que significa essa movimentação de Bolsonaro, quais são os cenários possíveis, e a gente manter aqui nossa militância atualizada, nossos parceiros, a galera que tem referência, que gosta das análises do Levante Popular da Juventude, tendo acesso à informação e sabendo o que está acontecendo no nosso país. Então, daqui a pouco o Lediano vai estar entrando, a gente vai dar aqui uns, né, uns minutinhos para que a galera fique sabendo também que a live está iniciando, para a gente começar aqui. Meu fim de semana foi bom, médio, né? Assim, tá uma situação meio complexa, assim, que pessoalmente bem, mas ao mesmo tempo bastante preocupada com a situação da pandemia, enfim, a família que está lá em Sergipe, e a gente nesse momento está vivendo um pouco essa preocupação, né? E Bolsonaro que não dá um minuto de sossego pra gente, né? Então a gente passou aí o fim de semana também acompanhar o que está acontecendo, para tentar reagir também ao que está acontecendo, né? Eu espero que a quarentena de vocês esteja tranquila, que vocês estejam se cuidando, que vocês estejam também se movimentando. Esse momento de debate aqui é um pouco para isso, para que a gente esteja em casa, mas a gente esteja em movimento. Espero que as campanhas de solidariedade estejam bombando. Aqui em São Paulo, a Escola Nacional Paulo Freire está com uma campanha muito bonita de solidariedade. Só na primeira semana conseguiu entregar 50 cestas. O Rio de Janeiro está com uma campanha linda, o DF, Rio Grande do Sul, Ceará. São muitos estados do Brasil que o Levante está realizando uma campanha de solidariedade. Então, espero que esteja tudo firme e forte. Quem estiver assistindo aí a live, se quiser divulgar, dizer seu estado, o que está fazendo a campanha e tal, a gente vai citando aqui ao longo do debate. Oi, Leidiano, Olá, tudo tá me bem? ouvindo? Estou ouvindo sim. Você está me ouvindo bem? Tô sim. E aí, tudo tranquilo, Leidiano, seu fim de semana? Dentro do possível, né? Dentro do possível, exatamente. Era o que eu estava falando para a galera. Complicado, né? Além da preocupação com a pandemia e com a saúde dos nossos familiares, dos amigos, né, do povo como um todo no país, a gente ainda tem que lidar com as parafernálias e as ações do Bolsonaro, né, que também nos tiram o sossego, seja no domingo, seja no sábado, seja a semana inteira, né? Geralmente ele está reservando o domingo para transformar a segunda-feira numa tensão, né? Esse tem sido o método dele. Então, toda segunda-feira sempre tem uma repercussão do que ele fez no domingo. É um modus operandi na política absolutamente diferente do que a gente tem constatado nos últimos anos no Brasil. Então já vamos começar o nosso bate-papo aqui, Leviana, inclusive a partir até dessa provocação, né? É, ontem a gente, né, do nada se depara com essa notícia de que Bolsonaro está participando de uma manifestação que pede o retorno do AI-5, a ditadura militar, uma manifestação de caráter autoritário e que afronta a democracia, que também está desrespeitando totalmente as recomendações de saúde da OMS, do próprio Ministério da Saúde, né, no Brasil. Então, sem uso de máscara, os seguranças também sem máscara, tossindo muito, né? Inclusive, Uhum. do que fala, ironicamente, né? Enfim, foi aquele furdunço todo no Brasil, né? E o dia de hoje foi um dia, ontem à tarde e hoje também, foi um dia em que muitas manifestações políticas vieram à tona sobre esse fato, né? Então, a gente teve manifestação do Rodrigo Maia, a gente teve manifestação de alguns ministros do STF,
a gente teve a Carta dos Governadores, a gente teve a manifestação das organizações políticas de esquerda também, né? Confrontando, divergindo, né? E criticando. A gente teve a posição do João Dória, por exemplo, que também é governador aqui de São Paulo, do PSDB, mas também criticando essa posição. Então, foi de ontem para hoje, assim, digamos que a gente teve diversos setores fazendo críticas, né, a essa postura do Bolsonaro. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o que significou isso, porque, como você estava colocando, o Bolsonaro ele atua de uma forma diferente, né, que a gente precisa ainda compreender. Então, aquilo foi uma sinalização de uma demonstração de força do Bolsonaro diante da crise política, diante do enfrentamento que está acontecendo no governo, ou aquilo expressa mais do que uma demonstração de força, de fato, passos rumo a uma escalada autoritária efetivamente, né? O que você avalia do que foi isso ontem? Ao que tudo indica, o Bolsonaro ele está construindo uma política de aproximação do objetivo estratégico dele, né? Então, gradativamente, ele vai, com essas manifestações aos domingos, ele vai naturalizando na sociedade o tema da saída política da crise e a saída política de natureza autoritária. E ele vai fazendo um processo de aproximação gradativo do objetivo estratégico deles, né, que é transitar para um estado de exceção e destruir os setores combativos da esquerda. Então, gradativamente, ele vai imprimindo esse debate na sociedade, que o objetivo dele ali, primeiro, é coesionar o campo dele, né? Coesionar a base social dele e, ao mesmo tempo, lançar um debate na sociedade sobre a saída para a crise que, no objetivo estratégico dele, é uma saída autoritária. Então, gradativamente, ele vai imprimindo esse debate. E aí, cabe às forças democráticas, populares, entender esse movimento. E aí significa ter o máximo de amplitude na defesa da democracia e da vida da classe trabalhadora, né? Então, nós temos que ter essa percepção de que é necessário ampliar o espectro de unidade de ação com setores, inclusive da direita tradicional, né? Porque o que está em jogo, inclusive, é o terreno no qual travaremos a luta política. E nós, ainda que tenhamos uma democracia frágil, deteriorada, queremos aproveitar o máximo possível desse espaço democrático que as gerações anteriores construíram. Então, isso está em jogo, inclusive. E você avalia que existe clima internacionalmente, retaguarda para Bolsonaro avançar uma escalada autoritária aqui no Brasil, ou ainda não se consolidou esse terreno para ele dar esse passo? Olha, apesar de nós constatarmos alguns governos que têm semelhanças com o Brasil, do ponto de vista de uma ascensão neoconservadora, de uma ascensão da extrema-direita, governos de feições neofascistas, como é o caso da Hungria, da Polônia, mesmo os neoconservadores nos Estados Unidos, apesar da gente ter um conjunto de governos que tem semelhanças com o governo Bolsonaro, o que nesse momento de pandemia, ele está, a nível internacional, sofrendo bastante críticas, o governo Bolsonaro, né? Então, internacionalmente, a negação do isolamento social não é, vamos dizer assim, um tema que ele ganhe espaço, internacionalmente falando. Então, internacionalmente, ele vai se isolando nesse tema da pandemia e essa postura negacionista do isolamento social. E ontem, no discurso dele, ele falou assim, que não, eu não toco negociar, né? É povo no poder. Então, ele fez um discurso muito afrontoso nesse sentido de dizer que não está disposto a construir uma pactuação, uma negociação. Se você vê nele assim possibilidades de movimentos para recompor a unidade, né, diante desse isolamento institucional que ele se encontra, que já é possível a gente constatar
Você vê algum movimento nesse sentido dele tentar recompor esses setores e coesionar novamente a condução do governo? Ele faz todo esse discurso, no mínimo ele coesiona a base dele, né? No mínimo ele coesiona a base dele. Ele tem a burguesia interna no Brasil, em relação ao isolamento social, ela está dividida, né? Os estudos do André Flores, do Otávio, ele indica que a burguesia interna, em relação à questão do isolamento social, ela está dividida no Brasil, né? Então você pega aí os setores da burguesia industrial e comercial, eles estão contrários ao isolamento social. Mas você pega setores da burguesia vinculados ao capital estrangeiro, mesmo alguns bancos, inclusive, esses setores já estão de acordo com o isolamento social. Então, há uma divisão no campo da burguesia interna em relação a esse tema do isolamento social. E essa é a grande dificuldade dele, né, que ele está com essa postura negacionista, o isolou institucionalmente falando, né, e coloca, vamos dizer assim, uma contradição que abre, vamos dizer, acabou polarizando ainda mais essa contradição que nós estamos vendo atualmente entre o neofascismo e a direita tradicional, né? E o nosso esforço, Jesse, do campo democrático popular, dos movimentos, é de construir força própria no interior da luta política em curso, né? Então, não nos interessa, de forma alguma, ficarmos a reboque dessa contradição intraburguesa. E, nesse sentido, é que a gente tem defendido, primeiro, a saída, um programa emergencial de saída para essa crise, e aí a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo já apresentou. Segundo, a gente tem apresentado a necessidade de exercitar a solidariedade, não só como um valor, mas como uma prática, né? Isso está se alastrando, está bonito, as iniciativas de solidariedade em curso, são muitas. E terceiro, a mensagem política para o povo brasileiro, que com o Bolsonaro não tem saída para essa crise. Portanto, a gente tem endossado o fora Bolsonaro no sentido de acumularmos força para desgastar, isolar e derrotar o neofascismo. Sobre isso, Leidiano, eu queria que você trabalhasse um pouco quais são os possíveis cenários, né? Porque eu acho que existe uma certa angústia, eu diria até que para a nossa geração, que está vivendo pela primeira vez um momento político tão, na verdade, vem vivendo nos últimos anos, né? Desde 13, 15, 16, golpe, a eleição de Bolsonaro, enfim, a conjuntura tem estado mais dinâmica, mais acelerada. Mas eu acho que para essa geração, né, 20 anos, 8 anos e tal, tá vivendo pela primeira vez um momento tão intenso e tão complexo. E eu acho que o fato da gente estar vivendo um momento tão intenso e tão complexo nos coloca uma encalacrada que é não conseguir apresentar as tarefas e as saídas para um momento em que você não consegue dizer hoje qual é o início, meio e fim, né? Uma coisa numa conjuntura que a capacidade de previsibilidade ela é muito maior. Você consegue dizer, ó, tem dois caminhos, é A ou B, né? Outra coisa é o momento como a gente vive, de tal complexidade que existe caminho A, B, C, D, existem várias possibilidades de cenário. Eu acho que isso cria uma certa angústia muito grande na militância em relação a compreender a tarefa do momento. Então, eu queria que você desenvolvesse um pouco mais sobre esse tema da nossa adesão à palavra de ordem fora Bolsonaro, no sentido de desgastar esse governo, mas, ao mesmo tempo, desenvolvendo os possíveis cenários, ou seja, o fora Bolsonaro, ele não aponta necessariamente para um caminho único. O fora Bolsonaro, ele já não diz qual é necessariamente a saída, né? Impeachment e Mourão. Então, eu queria que você desenvolvesse um pouco nisso, porque eu acho que há um pensamento, né? Acaba que muitas vezes mecânico, né? Isso vai dar nisso, isso é igual aquilo, que eu acho que dificulta a gente entender a complexidade desse atual momento, né? Ainda mais diante de uma pandemia, diante de elementos novos que mudaram qualitativamente a situação política no Brasil, né? Jess, de fato, a saída política
para essa crise vai depender muito do nível de acúmulo de forças que essa palavra de ordem fora Bolsonaro vai ser capaz de proporcionar, né? Então, nós teremos que ter bastante paciência no sentido de que nós não podemos nos precipitar reivindicando uma consequência tática que poderá, de imediato, coesionar o campo de lá e tirar o foco da crise sanitária e das milhares de mortes. Quem é o responsável pela crise sanitária e suas consequências, do ponto de vista do sucateamento do SUS, do ponto de vista de milhares de mortes que deixarão um trauma na sociedade brasileira? Quem é o responsável por isso? Então, nós temos que ter firmeza de que o fora Bolsonaro, de imediato, ele já desgasta, ele acumula para desgastar esse governo. Entretanto, a saída, vamos dizer assim, a consequência tática do fora Bolsonaro, nós temos que ter cuidado para não se precipitar e acabar coesionando o lado de lá, né? E, de certa forma, tirando o foco da crise social e da crise sanitária. Entenda-se crise social como milhões de empregos, entenda-se crise social como um processo de aprofundamento da desigualdade social no país. E o responsável por isso, Jéssica, é a política econômica ultraliberal, antinacional do senhor Jair Bolsonaro e do Paulo Guedes. Então, nós não podemos perder esse foco. Ou seja, ele vai jogando essas cascas de banana também, que é para a gente se precipitar com alguma palavra de ordem que não tem correlação de força real ainda e que sirva, de fato, para coesionar a base dele. Portanto, a gente tem que marchar juntos no campo democrático e popular no sentido de buscar essa saída. Por exemplo, impeachment. Sem uma pactuação, sem um acordo mínimo com os setores liberais, não tem impeachment. Né? Assim, veja, a esquerda a esquerda e a centro-esquerda tem 140 votos no Congresso Nacional, na Câmara, tem 140 votos. Isso é muita coisa para um processo de impeachment. É um patrimônio importante para avançar qualquer processo de impeachment. Então, o impeachment, primeiro, depende do desgaste dele na sociedade. Então, ele teria que perder bastante apoio, tanto na classe dominante quanto na classe trabalhadora. Isso aí não tem impeachment com índices de popularidade alto, ou mesmo em torno de 1/3. Né? Então, nós temos que ir percebendo qual é a saída e propagandeando o fora Bolsonaro no sentido de conscientizar e ajudar a esclarecer o povo brasileiro que Bolsonaro é uma tirá-lo da presidência da República. Finalizo para te passar. Obviamente, Jéssica, que do ponto de vista dos nossos interesses, o ideal seria nós derrubarmos esse governo, no sentido de fora Bolsonaro, fora Mourão, e estabelecermos novas eleições. Isso seria o ideal. Entretanto, isso requer um acúmulo de forças e requer uma força social que nós ainda não temos. Né? Nós não estamos bem posicionados nessa luta política. Portanto, fora Bolsonaro, no sentido de desgastar esse governo, e vamos construindo gradativamente essa saída, essa consequência tática. Desgastar o governo e apresentar, né, à população quem é o responsável pela crise social, quem é o responsável pela crise sanitária, quem é que está sendo o responsável e consequente com a vida de milhares do nosso país, né? Mas eu queria, Leidiano, que você também desenvolvesse um pouco sobre a importância diante de um cenário desse, de crise, de isolamento institucional do Bolsonaro, de crise política, no meio de pandemia, de tudo isso, a importância da gente entender que com o neofascismo não se brinca, que não é pouco, não é pequeno a gente construir uma ampla unidade
na sociedade brasileira para isolar aqueles que querem destruir a existência da esquerda, que querem destruir a possibilidade da esquerda enquanto projeto político na sociedade. Então, eu queria que você desenvolvesse um pouco sobre isso, porque eu acho que também é um tema novo para a nossa geração, né? Nossa geração, ela cresceu basicamente dentro dos governos petistas, né? Então, era com Lula, era com Dilma. Vivenciou ali o golpe, mas fascismo, neofascismo, né? Então, é um tema novo para a nossa geração também, e eu acho que é importante a gente alertar sobre como não se brinca e não se pode vacilar quando o tema é combater o neofascismo no Brasil. Claro, nós temos que aprender com as lições históricas de combate ao fascismo, né? O programa estratégico do fascismo e do neofascismo não é diferente. O objetivo estratégico deles é transitar para um estado de exceção, restringindo liberdades democráticas e reprimindo e mesmo aniquilando os setores mais combativos da esquerda, né? Então, diante de um inimigo com este objetivo estratégico, nós não podemos hesitar em ampliar a unidade de ação, em fazer alianças mais amplas, e de fato é um elemento novo para a nossa geração se deparar com um movimento neofascista na sociedade. Nós temos um movimento hoje neofascista na sociedade e no governo, né? E também é possível afirmar que a sociedade brasileira ela está passando por um processo que a gente chama de fascistização, né? E um dos debates que se faz na ciência política é que a gente tem que ter capacidade de identificar o ponto de irreversibilidade do processo de fascistização. Eu acho que nós ainda não atingimos esse ponto de irreversibilidade do processo de fascistização, mas é preciso que fiquemos atentos. Se nós não, se a esquerda brasileira, a centro-esquerda e todos os democratas não forem construindo pactuações gradativas no sentido da gente formar um grande movimento em defesa da democracia e da vida de milhões de trabalhadores, nós poderemos sofrer um processo de avanço dessas forças neofascistas e sofrer uma derrota ainda muito mais profunda. Então é isso que está em jogo. Não cabe hesitação no combate ao fascismo. Isso é uma lição histórica que nós podemos aí constatar em diversos momentos da história. Inclusive, saíram vários vídeos, né, da manifestação em Porto Alegre, de agressões, né, dessas pessoas contra pessoas de vermelho, enfim. Então, é um movimento que, de fato, hoje ocupa a presidência, né, no nosso país, mas que ele está também na sociedade e a gente deve seguir monitorando, atentos, mas sem vacilar de forma alguma. E eu acho que é importante a gente reafirmar que, para combater o neofascismo, é necessário ampla unidade, né? Então, com isso, a gente não pode nem brincar e nem também ter medo ou defender uma política pura, estritamente ali à esquerda ou nada, né? Porque se a gente tiver que combater, se para combater o neofascismo for necessário uma unidade mais ampla, nós temos que ter a coerência de escalonar o que é prioridade, quem é o inimigo principal, quem é que deve ser combatido e não vacilar nessa tarefa, né? Lediano, para a gente ir finalizando aqui, eu queria que você. A gente também tem tido um processo bem interessante de unidade dentro do campo democrático popular, né? Então, as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo têm se reunido constantemente para analisar a conjuntura, mas também para apontar tarefas comuns, unitárias, né, nesse campo. Então, a gente já conseguiu desenvolver uma plataforma única para a campanha de solidariedade, que é Vamos Precisar de Todo Mundo. A gente conseguiu desenvolver um plano de emergência que apresenta quais são as medidas emergenciais urgentes para conter a epidemia, para conter essa crise econômica, sanitária,
nesse momento. A gente também desenvolveu aí na última semana um abaixo-assinado pela taxação das grandes fortunas, também uma medida importante nesse sentido de criar um espaço fiscal para o Estado agora gastar mais e conseguir preservar a vida das pessoas, ao mesmo tempo garantindo renda, garantindo que as pessoas tenham como sobreviver. Então, tem uma série de iniciativas, né, unitárias que estão sendo construídas aí nas frentes. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre a importância dessa atuação conjunta, né? Foi um passo dado agora nesse período de crise, e também sobre essas medidas que as frentes têm apontado como tarefas comuns para enfrentar a crise brasileira, né? De fato, nós temos constatado a necessidade de que a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo tenham o máximo de unidade de ação nessa conjuntura, de forma que a gente já fez já tem feito boas iniciativas, como você citou aí, no campo programático, ou seja, nós temos de fato hoje uma proposta concreta de programa emergencial. Nós temos um movimento a nível nacional que tem intensificado as ações de solidariedade, e nós unificamos em torno da palavra de ordem fora Bolsonaro. Ainda assim, Jesse, nós temos plena consciência de que, em relação à crise política, a contradição principal reside entre o neofascismo e a direita tradicional. E sabemos que é necessário que o campo democrático popular se reposicione na crise brasileira do ponto de vista no sentido da gente apresentar uma saída democrática e popular para a crise, né? Então, isso é uma questão que está colocada para nós. Nós temos feito a defesa na Frente Brasil Popular e na Frente Povo Sem Medo de que o isolamento social é fundamental, garantir o isolamento social para salvar milhões de vidas. Agora, veja, Jéssica, para ter isolamento social, tem que ter renda para os trabalhadores. Caso contrário, eles vão sair de casa para buscar o pão, trabalhar, né? Então, isolamento social pressupõe que tenha renda. Para ter renda, o governo deveria garantir os empregos e os níveis salariais. Então, esse a questão da defesa da vida e das medidas econômicas estão interligadas. Não há, vamos dizer assim, como separar isso, né? Então, a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo vem fazendo esse esforço de apoiar todos os governadores, seja de qual partido for, no quesito específico do isolamento social. Eu não estou falando em relação à saída para a crise brasileira, mas no quesito em relação ao isolamento social, todos os governadores que estão garantindo e defendendo o isolamento social devem ser reconhecidos, inclusive, né? Então, esse é um elemento importante que nós temos debatido nas frentes. Ou seja, nós temos que garantir o isolamento social e, portanto, garantir renda e emprego, né, no caso, para poder se viabilizar a luta contra o coronavírus. Você viu que hoje saiu, inclusive, a notícia agora no fim de tarde, né? Que caducou a MP 905, que era a MP lá da carteira verde e amarela, que em plena epidemia, em pleno coronavírus avançando no país, mais mortes, sem leitos de UTI, sem materiais, testes, insumos para profissionais de saúde. Mesmo assim, mesmo nesse contexto, o Congresso Nacional, através da base governista, estava aprovando medidas que retiram ainda mais direitos, né, como essa MP que flexibiliza ainda mais as relações de trabalho, em especial para a juventude, porque a MP ia atingir especialmente os novos empregos, né, para os jovens e tal. E hoje caducou, mas caducou com um aviso de que ela será editada, né, que provavelmente virá diluída em duas propostas, que separam o que mexia com a CLT, o que mudava ali em relação à CLT, das mudanças da relação de trabalho. Então,
foi uma vitória importante, porque a gente fez uma pressão grande semana passada, né, para caducar essa MP, criticamos e tal, teve uma mobilização em torno disso. Porém, a gente estava debatendo no instante e alertando, né? É preciso estar atento e forte, não dá para deixar de estar mobilizados, porque já está avisado que essa MP provavelmente voltará editada. Então, eles não vão desistir de avançar nesse programa neoliberal que está sendo implementado no país, né? Então, acho que isso é uma coisa importante de alertar, de chamar a atenção, mesmo numa crise como essa, que a maior preocupação do país deveria ser salvar a vida das pessoas. O programa segue avançando a todo vapor, né? Hoje tivemos uma importante conquista, mas não podemos descansar, porque, sem dúvidas, ela voltará fatiada nos próximos dias, né? É uma boa notícia essa de que caducou essa medida provisória, né? Porque todos nós sabemos que era um profundo retrocesso para a classe trabalhadora e para a juventude, né? Mas veja, nós é, e ela caducou muito em função do acirramento dessa contradição do neofascismo com a direita tradicional. A gente acabou explorando também essa contradição, mesmo sabendo que eles têm uma convergência programática muito grande, né? Mas é uma boa notícia, porque é inacreditável que em plena pandemia, em plena crise social, sanitária e econômica, esse governo ainda segue tocando essas reformas, quando a gente observa que, na maioria dos países, os governos estão concentrados, mesmo os governos mais conservadores, estão concentrados, na verdade, em conter a pandemia, né? Então, isso demonstra o caráter antinacional, reacionário e fascista desse governo que se instalou, que foi eleito aqui no Brasil. Ainda assim, Jéssica, nós devemos destacar que a militância nesses últimos 2 anos, vamos dizer assim, de 2019 para cá, tem feito vamos dizer assim, a resistência possível, né? Nesses tempos de defensiva que a gente vive, né? Então, eu particularmente, mesmo sabendo das dificuldades do campo democrático popular, sabendo da derrota que sofremos no último período, mas eu estou muito orgulhoso de ver a militância dos movimentos populares, do Levante Popular da Juventude, do MTD, do MST, da CUT, das diversas organizações políticas que têm, de certa forma, feito um esforço de construir política de solidariedade nessa conjuntura, e temos feito um esforço de construir uma grande unidade no campo democrático popular, né? Então, eu acredito que nós temos que seguir nessa resistência. É verdade que o governo Bolsonaro tem toda uma retaguarda dos militares, né? É um governo que tem uma base, uma retaguarda muito bem consolidada no campo militar, que nós devemos seguir monitorando e fazendo esse esforço de ampliar, né, em torno da defesa das liberdades democráticas, da democracia e da vida dos trabalhadores, né, que é isso que está em jogo. Né? O que está em jogo são milhões de vidas da classe trabalhadora que estão ameaçadas pela a expansão do novo coronavírus e pela incompetência desse governo. Né? Por isso que é necessário a gente avançar com essa palavra de ordem fora Bolsonaro. Herediano, para ler para aqui para você os comentários que a galera fica escrevendo aí, né? Minas Gerais mandou dizendo que está fazendo campanha de solidariedade. Remos mandou mensagem dizendo que gosta de nós dois. Obrigada, Remos. Luiz Sérgio pergunta qual setor da direita está segurando o Bolsonaro no poder. E Lacruz pergunta o que caracteriza o neofascismo no Brasil. Tá. Então, primeiro que o Bolsonaro ainda tem ele tem uma base de apoio na burguesia industrial, na burguesia comercial, mesmo a divergência que existe em relação ao tema do isolamento social, com frações da burguesia, não é suficiente para dizer que é um rompimento das frações burguesas que apoiaram a sua eleição, né?
Então, o fato de ter essa contradição do governo Bolsonaro com algumas frações burguesas em relação ao isolamento social, não ainda é insuficiente para chegarmos à conclusão de que tem um processo de rompimento dele com parte da burguesia, né? Então, a sustentação dele é garantida pelo grande capital e pela a capacidade que a base social dele tem, particularmente a alta classe média, que é uma base social bastante ativa. Nós vimos ontem nas manifestações. Então, veja, Jesse, ele tem uma base social ativa, ele tem uma base. Eu fiquei impressionado com algumas manifestações de ontem, né? Ele tem uma base social ativa, particularmente a alta classe média. Ele tem apoio ainda em grande parte das frações burguesas, né? E ele tem uma retaguarda militar importante, né? Então, esse governo ele não é um governo que ele tem raízes sólidas, vamos dizer assim, né? Ele tem bases sólidas, né? Então, a gente não pode se iludir com isso, de achar que o governo está no fim, de que o governo está acabando. Não, não podemos subestimar a capacidade, a legitimidade, né, que esse governo tem no grande capital, né? E mesmo a sua entrada e a sua aceitação ainda em parte da classe trabalhadora, né? Não podemos subestimar isso. O neofascismo no Brasil, nós constatamos, vamos dizer assim, uma corrente, né? Uma corrente neofascista na sociedade e no governo. E o neofascismo, ele tem características peculiares aqui no Brasil, mas ele tem, vamos dizer assim, um conjunto de características comum aos fenômenos neofascistas do restante do mundo. Primeiro, uma crise de hegemonia no bloco do poder, né? Uma crise de hegemonia no bloco do poder. Nós podemos constatar também uma insatisfação e, vamos dizer assim, uma decepção de amplas massas com setores com a esquerda, né? No último período, ou seja, a esquerda sofreu uma derrota estratégica, né? O elemento da derrota ideológica, né? O elemento da derrota ideológica. Então, tudo isso foi criando, vamos dizer assim, um caldo de cultura que favoreceu a ascensão do neofascismo. Então, essa trinca ultraliberalismo. Travou só para mim aqui ou travou geral mesmo? Criando acabou criando uma situação que favoreceu a emergência do fascismo no Brasil. E aí, só para finalizar, o fascismo ele tem por características de ser um movimento na sociedade. Então, é um movimento ativo. Então, o fascismo está presente nas polícias militares no Brasil afora. O neofascismo está presente nas milícias do crime organizado. O neofascismo está presente no preconceito, no ódio contra as mulheres, LGBTs, negros e negras. Então, o neofascismo é um movimento extremamente reacionário e conservador. Como diz o Dimitrov, né, dirigente da Terceira Internacional, o fascismo é uma guerra aberta, né, contra a esquerda, né? Então, é preciso que a gente tenha essa percepção de que é um inimigo que tem por objetivo estratégico a transição para um regime de exceção e nos destruir enquanto esquerda combativa. Então, isso requer amplitude, requer ampla unidade para combater esse inimigo no Brasil. Pois bem, Lediano, muito obrigada pela sua disposição, por ter tirado aí um tempinho para conversar com a juventude. A gente vai encerrar aqui o nosso debate. Amanhã vai ter mais live, então fiquem ligados que 18h30. Hoje a gente começou 18, mas em geral, 18h30 tem live aqui
E Leidiano, se despeça, desse o seu último recado aí para toda a juventude do Brasil que está nesse momento assistindo essa live. A mensagem que eu quero passar, Jesse, é primeiro que tô muito orgulhoso dessa geração que se formou no último período aqui, que se formou na luta contra o golpe e que está se formando agora na luta contra o neofascismo, né? De forma que a nossa militância está tomando todos os cuidados com a saúde e, ao mesmo tempo, está tomando iniciativas de solidariedade, está propagandeando o Fora Bolsonaro. É verdade que muitos têm dito que, olha, isso nunca aconteceu na minha história de militância, esse elemento da pandemia, do avanço do fascismo, tudo isso aí é algo novo para a nossa geração. De fato, é algo novo para a nossa geração, mas não é a primeira vez que a humanidade e a militância passa por situações tão graves, né? Imagina aí, Jéssica, o que era ser militante durante a Primeira Guerra Mundial? Imagina aí a perspectiva de futuro. Entretanto, naquele processo da Primeira Guerra Mundial, se forjou uma geração posteriormente. Ocorreu até um processo revolucionário, que foi para os bolcheviques. Então, a história ela é construída por homens e mulheres. Assim, não tem nada, não existe tendências que não sejam contrapostas por outras tendências históricas, né? E que outra tendência histórica é essa? É a utopia de construir uma nova sociedade, de derrotar o fascismo, de colocar o socialismo como de colocar a luta anti-imperialista e o socialismo como uma alternativa, porque essa crise, Jéssica, que nós estamos vivendo, ela é profunda, é uma crise sistêmica que vai exigir uma alternativa sistêmica. Então, a nossa juventude não pode ter medo de fazer a luta anti-imperialista, de defender o socialismo, um projeto popular para o Brasil como alternativa à barbárie. Eu acho que nós estamos vivendo a barbárie e contra a barbárie a gente tem que colocar uma alternativa antissistêmica, uma alternativa democrática, popular e socialista. Tarefa dada. Muito obrigada, Leidiana. Espero que todo mundo que assistiu essa live, que achou importante o conteúdo que apareceu aqui, ajude a divulgar, porque essa live ela fica salva por 24 horas. Então, quem não pôde assistir ao vivo, pode assistir ainda amanhã o dia inteiro. Então, divulga para a militância no Estado, avisa para os amigos, familiares que querem entender um pouco do que está acontecendo, da crise brasileira, das saídas, das tarefas para os setores populares, para assistir essa live no dia de amanhã. E é isso, obrigada, Leidiano. Todo mundo aí também ajuda a divulgar para amanhã, novamente, a gente se encontrar aqui na live do Levante às 18h30. Um abraço, Jess. Boa noite, se cuida, viu, Boa Leidiano? noite. Tchau, tchau. Tchau.